Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar hoje de um assunto que é pertinente a todo ser humano. Você é cristão, você não é cristão, não importa a sua religião, ou mesmo não importa se você crê em Deus ou nem crê em Deus. Eu queria que você apenas usasse a sua inteligência, só isso, mais nada, e pensasse comigo. Vamos meditar na palavra de Deus que conta a história de Israel. E a história de Israel tem muito, mas muito mesmo para nos ensinar. Então, quando você vê o que aconteceu no passado, a história conta isso. Então, você traz para o presente e então aplica na sua vida aquilo que os homens do passado aplicaram diante das dificuldades. Se eles tomaram uma atitude inteligente e tiveram sucesso, nós também, se aplicarmos a nossa inteligência na experiência deles, copiarmos dele o que eles fizeram para tomar posse do sucesso, então nós também teremos sucesso, com certeza. É isso que conta a Sagrada Escritura. Vamos ver o texto aí que nós escolhemos. Diz a Bíblia que sucedeu que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então, a Arca da Aliança ficou em Kiriat Jearim, uma cidade lá em Israel, e ficou durante 20 anos. Então, obviamente, você há de pensar de convir o seguinte: bem, se Deus estava representado lá naquele lugar, em Israel, Kiriat Jearim, durante 20 anos, por que então Israel, toda a casa de Israel, lamentava seus fracassos diante do Senhor? Por quê? Uma pergunta que eu faço. É como uma pessoa, por exemplo, é religiosa. Ela crê no seu Deus. Cada religião tem o seu Deus. Então, ela crê no seu Deus. Então, ela tem em si a crença no seu Deus. Mas essa crença não tem se materializado na sua vida, trazendo benefícios. Era o caso de Israel. A presença de Deus simbolicamente com a arca estava lá, mas o povo de Israel estava sofrendo derrotas para os seus inimigos ferrenhos, inimigos de longa data. Os filisteus eram inimigos de Israel por muitos e muitos e muitos anos, centenas de anos. Vamos ver o que aconteceu.
Vamos, o versículo seguinte diz assim: eles foram naturalmente ao profeta falar com eles. Poxa, peraí, a arca está conosco aqui, a presença de Deus está conosco durante 20 anos e a nossa vida não mudou. Então o profeta Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, quer dizer, se converter é o seguinte: a pessoa está caminhando na direção sul e se converte para a direção norte. Isso que significa conversão. É mudar 180 graus, mudar a sua direção 180 graus. Então, se vocês se converterem, se vocês se voltarem para Deus, então Deus vai se voltar para vocês. É assim. É um toma lá da cá com Deus. Deus existe. É poderoso para livrar a todas as pessoas, todos os que creem nele. Mas ele só faz isso quando as pessoas se voltam para ele. Do contrário, não tem negócio. Então diz assim: se o profeta de Deus disse, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, retirai, removei dentre vós os deuses estranhos e os ídolos. Quer dizer, não há como você crer em Deus e crer nos ídolos. Não há como você crer em Deus e crer nos deuses estranhos. Não há como dividir a fé entre Deus e os outros deuses. Ninguém divide o amor, né? Você não consegue amar duas mulheres ao mesmo tempo. Você não consegue amar dois homens ao mesmo tempo. Não existe isso. Ou você ama um ou você ama o outro. Um vai ser mais amado, não tenho dúvida. Assim também é com Deus. A fé não se divide. Ou você crê ou você não crê. Se você crê em Deus, então você não crê nos deuses estranhos e nos ídolos. Mas se você crê nos ídolos e nos deuses estranhos, então você não crê em Deus. Isso é matemática. Isso é matemática, isso é científico. Então, o profeta disse para eles: olha, vocês têm aí a Arca da Aliança 20 anos com vocês, mas vocês sofrem fracassos militares diante dos filisteus, porque vocês, apesar de dizerem, confessarem que creem em Deus, mas vocês têm os seus ídolos. Vocês têm crido em Deus, mas também têm os ídolos, têm os deuses estranhos com vocês. Agora, se você se converter para Deus, remover todos os ídolos e todos os deuses estranhos, preparando o seu coração para o Senhor e servi-lo, apenas servir a Deus, somente a Ele, então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então essa era a proposta que o profeta de Deus passou para o povo de Israel. Não adianta acreditar no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, e ao mesmo tempo ter dentro da sua casa uma imagem idólatra, uma imagem que a pessoa idolatra. Não adianta a pessoa crer em Deus e carregar um patuá no braço, no pescoço. Como é que pode? Como é que pode? Olha, eu não carrego nada. Meu pescoço é limpo. Vocês já repararam isso? Está limpo, não tem nada. Eu não tenho balagandã nos pulsos, não tem nada. Eu só tenho um anel de casamento e um relógio, mais nada. Eu não carrego nada dessas coisas. E nem por isso eu deixo de ser abençoado, ou guardado e protegido pelo meu Deus. Ou é ou não é, ou ele é comigo e me guarda, ou ele não é comigo e eu estou perdido. Então não existe mais ou menos, ou é ou não é. Essa é a fé inteligente. Então o profeta ensinou o povo a vitória. Olha, vocês querem a vitória com Deus? Você quer que Deus ouça o clamor de vocês? Você quer? Vocês querem? Então vocês têm que abandonar a idolatria. Vocês têm que abandonar esses deuses falsos. Porque esses deuses têm boca, mas não falam.
Esses deuses têm ouvidos, mas não ouvem. Por isso que vocês estão sofrendo. Vocês oram para eles e oram para Deus, nenhum deles vai resolver. Nem Deus vai ouvir, nem eles. Porque você vai misturar. Imagine se você invoca a Deus e invoca os ídolos. Mas os ídolos não têm ouvidos para ouvir. Então, se Deus ouve a sua oração, mesmo estando com os seus ídolos em casa, então você vai pensar assim, os ídolos me ajudaram, quando na realidade foi Deus. Mas Deus então não faz esse negócio, ele não trata dessa forma, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você crê nele, ou você não crê. Então você tem que deixar os ídolos estranhos, deixar os deuses estranhos e ficar só com o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que deu vitórias aos nossos pais, aos patriarcas, aos profetas, aos reis de Israel no passado. Esse foi o conselho do profeta Samuel para o povo de Israel. É a mesma coisa. Você é crente, você é evangélico, você não tem ídolos na sua casa. Você não tem ídolos, você não tem deuses estranhos na sua casa, de forma física. Mas você tem lá a palavra de Deus. Embora essa palavra esteja até empoeirada por nunca ter sido aberta, ou ter sido aberta apenas algumas vezes, você tem lá a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você não obedece à palavra de Deus, o que adianta você ter a Bíblia? Não adianta nada. Não adianta nada. É a mesma coisa. A pessoa tem um ídolo, tem os seus deuses que têm boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam. Quando a pessoa precisa se mudar, ela que tem que levar com as suas próprias pernas e seus próprios braços os seus ídolos, porque eles não se movem. Não é interessante isso? É ou não é? Pensa comigo. Usem a razão, a inteligência. O sujeito é um artista. O sujeito é um artista primoroso. Então, ele vai na mata, corta uma árvore, dessa árvore ele tira uma madeira e dessa madeira ele faz um ídolo. Ele faz um ídolo. Aí manda para o ourives cobrir essa madeira com ouro. E depois faz um pedestal e coloca essa imagem de ouro esculpida ou feita de madeira coberta de ouro, coloca num altar. E a pessoa começa a falar com essa entidade, ou melhor, com esse ídolo, com esse Deus. Me ajuda. Veja o que você pode fazer por mim. Eu tenho um problema, eu tenho negócios a fazer. Hoje eu estou para fechar um negócio hoje, mas eu preciso da tua ajuda. Mas ele tem boca, ele tem ouvidos, mas não ouve. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem mãos, mas fica com a mão parada lá, a mãozinha parada. Não sai dali a mão dele. Ele nem usa a mão para se coçar. Não usa a mão para fazer nada. Mas ele está lá em cima. E a pessoa, o idólatra, fica lá, por favor, me ajude hoje nesse negócio que nós vamos fazer. Ora, minha amiga, meu amigo, use a inteligência. Um pouquinho só de inteligência não faz mal para ninguém. É ou não é? Um pouquinho só. Um pouquinho só. Então você usa a fé com inteligência e chega à conclusão seguinte: não, pera lá, eu não vou mais confiar nesse objeto de ouro, pode ser de ouro, de prata, de pedra, seja lá o que for, eu não vou mais confiar nisso, eu não vou mais confiar nesse balanga, eu não vou mais confiar nisso, eu não vou confiar em coisas inanimadas, em objetos que são perecíveis, objetos criados pelas mãos dos homens. Não, eu não sou tão estúpido assim. Não, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ver o que está escrito. Agora, quando eu pego a Bíblia e começo a falar: Senhor, está aqui escrito, o Senhor disse isso, foi o Senhor quem falou? Se o Senhor falou isso, então tem que acontecer na minha vida.
Se o Senhor existe e o Senhor falou isso mesmo, tem que acontecer, porque o Senhor disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Então tem que proceder, tem que vir o milagre da tua boca na minha vida. Então a pessoa faz um desafio, aí é inteligência, aí é fé, é uma fé arrojada, é uma fé ousada, mas é uma fé inteligente. E essa fé inteligente é que faz a diferença na vida dos que creem e daqueles que não creem. Então, minha amiga, meu amigo, Deus está buscando gente que pensa, gente que usa o Espírito, porque Ele é Espírito, então Ele quer que a pessoa use o Espírito. Deus é sabedoria, Ele quer que pessoas se dirijam a Ele com sabedoria, na sinceridade, na verdade. E é assim que funciona a fé bíblica, a fé autêntica, a fé que traz o Todo-Poderoso até nós. Quando nós o invocamos com toda a nossa sinceridade, quando nós colocamos-lo em primeiro lugar na nossa vida. Por isso o profeta disse, olha, tirai dentre vós os deuses estranhos e os ídolos, e preparai o vosso coração ao Senhor, preparai o vosso coração para o Senhor, quer dizer, preparar o coração para ser o altar do Altíssimo, e servir a Ele somente a Ele, não divida a sua fé com mais ninguém, com mais nada, Ele tem que ser o primeiro, e Ele então vos livrará da mão dos filisteus. Você vai assistir agora o testemunho de uma senhora que esteve por muito tempo vivendo nas mãos dos guias, das entidades, dos espíritos, dos encostos. E você vai ver o que ela ganhou com isso. Por favor, pode rodar. Meu nome é Marta Alves, sou técnica em seguros e a minha infância, ela tinha tudo para ser feliz. Tinha pai, mãe, irmãos, uma família completa. Porém, aos 5 anos de idade, eu perdi o meu pai. Isso me fez ser uma criança, não uma criança normal, porque geralmente a gente vê a criança brincando, sorrindo. Eu até brincava, mas eu era de sorrir pouco e eu sempre vivia nos cantos. Recebi um convite de uma vizinha para ir numa festa. Nunca tinha ido em festas, né, por conta da situação. E quando eu cheguei nessa festa, que eu vi que era uma festa para umas entidades. E a mãe de santo falou assim para mim, você é médium e você tem que desenvolver. E a partir dali, aquilo me deu interesse, porque já era algo que me fazia bem e que eu ia começar, na minha cabeça, mesmo sendo muito jovem, aquilo ia me trazer algum tipo de benefício futuro. Eu queria ser uma mãe de santo, eu queria ter uma casa com vários filhos de santo, porque ali eu entendia que aquilo que era o meu futuro. Que quando aquela mãe de santo falou, você tem que desenvolver, eu me baseei o meu futuro já todo ali. E comecei a me aprofundar mais. E aí com 11 anos eu já dava passe, eu já manifestava, já virava no santo, e aí eu comecei a me aprofundar mais. E aí eu queria conhecer mais do espiritismo. E aí a Umbanda já ficou fraca para mim. Aí com 13 anos eu conheci o Candomblé. Aí no Candomblé eu já recebi o convite para raspar, pintar e catular. Ela me explicou que seria uma obrigação de 21 dias dentro de uma camarinha, sem ver a luz do sol. Ali a comida diária seria a comida que seria feita para os orixás. Nesses 21 dias eu teria que ficar dormindo no chão. Naquele momento eu estava ali já preparada para ser uma Ialorixá e uma Ialorixá com mérito, porque eu fui a primeira filha de santo da mãe de santo. O poder que eu tinha para poder manipular as pessoas, para falar, olha assim, olha, você quer um trabalho para matar essa pessoa? Então vamos matar. Vamos pegar o sangue, vamos pegar um animal. Eu era uma pessoa que tinha um buraco negro. Era uma pessoa que sorria, mas que era triste. Era uma pessoa vazia, solitária, depressiva.
eu imaginava assim, olha, esse ano foi ruim, foi péssimo, mas o ano que vem, não sei se vai ser melhor, mas eu vou fazer uma simpatia, porque eu sempre fazia. E eu era uma pessoa assim, não tinha relacionamentos, os relacionamentos eram todos frustrados. Tudo que eu fazia dava errado. Dava errado porque eu estava investindo em algo errado. E aí eu falei que iria sair. Eu enfrentei a minha mãe de santo e ela falou que iria me matar. Então eu me tornei uma pessoa assim, depressiva. Eu ficava toda hora, eu não procurava não sair de casa, porque se eu saísse alguém iria me matar. E entrei dentro do banheiro e ali eu tomei a cartela toda de comprimidos. Aí de imediato eu já desmaiei, porque eu já estava ali. Acho que a dosagem que eu tomei foi muito grande. Aí quando eu acordei, eu já estava na porta do hospital. Mas aí passou a noite e eu voltei à minha casa. E chegando em casa, a minha mãe e a minha irmã, que já iam na igreja as duas, começaram a falar de um Deus. Como eu já tinha servido tantos deuses, eu fiquei assim apreensiva. Eu falei assim, mas eu já servi tantos. E aí a minha irmã falou para mim dele. E ela inclusive falou assim, Marta, ao invés de você ficar parada, age, procura ler. Ainda ela mencionou, lê a Bíblia. E aí eu respondi para ela, falei assim, mas como que eu vou ler uma coisa que eu nunca li? Um livro desse é muito difícil. Eu falei, eu não entendo isso não, e eu não estou nem com cabeça para isso. Mas mesmo assim, ela insistiu novamente, leia, Marta. Eu falei, tá bom, me dá aí. E quando eu abri, eu vi escrito, Ressurreição de Lázaro. E aí eu vi o nome de Marta. E o que me prendeu a atenção, eu falei, Marta, mas é o meu nome. Mas eu não sabia que o meu nome era um nome, né, que estava nesses livros bíblicos, eu nem imaginava, porque nunca tinha lido. Jesus fala para Marta, porque Marta questiona Jesus. Senhor, meu irmão já está morto por 4 dias, o senhor demorou, se o senhor tivesse vindo aqui antes, isso não teria acontecido. E ele calmamente falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto? Neste momento, eu vi ele falando comigo, tanto que eu falei assim, você está perguntando para mim? Eu sou a Marta. E eu falei, poxa vida, ele está falando para mim que se eu crer, eu vou ter uma nova vida, eu vou ressuscitar que nem Lázaro. Mas eu só que não conhecia ele, eu não sabia nada dele. Aí foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Cheguei em casa sorrindo, coisa que eu não fazia há muito tempo. E pela primeira vez eu consegui dormir tranquila. No outro dia que eu acordei, eu falei assim, olha, eu dormi sem sentir nada. Eu falava assim, poxa vida, essa tranquilidade que assim eu estou sentindo, isso tem assim uma explicação. E quando se falava no Espírito Santo, eu via que só ele poderia me dar tudo isso. Porque só de ouvir falar, eu já percebia e eu buscava isso. Eu falava, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia de mim. Então me dá o teu Espírito. E aí eu lembro que nessa manhã de domingo, eu cheguei, eu orei em frente ao altar. E aí eu voltei para o meu lugar, o pastor começou a reunião normal. Só que eu já percebi algo diferente em mim. Mesmo a reunião estando normal. E aí no momento da busca, o pastor, ele fez o convite, como ele faz sempre. Você que quer o Espírito Santo, vem aqui à frente. Eram passos de certeza que eu iria até o altar, mas eu não ia voltar sozinha. Eu ia voltar com aquilo que eu tanto almejava, que era o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei no altar, que o pastor começou a orar,
Eu ali no momento eu tive a certeza e eu recebi o Espírito Santo, né? E hoje eu sei que o Espírito Santo ele é fogo, né? Ele é fogo, ele nos faz ser uma labareda de fogo, mas ao mesmo tempo eu sentia ternura, eu sentia o gozo na alma e a certeza que a partir dali eu já não estava mais só. Posso dizer que eu sou uma pessoa completa, mas dizendo o porquê de ser completa, porque eu tenho o Espírito Santo. Isso hoje na minha vida é primordial. Hoje eu já não tenho mais, que outrora era uma pessoa depressiva, hoje já não tenho mais. Antigamente eu era uma pessoa que não tinha uma estabilidade profissional, hoje eu tenho profissão. Outrora eu não tinha uma felicidade conjugal, afetiva, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho isso e hoje eu garanto que eu sou uma pessoa completa, porque o Espírito Santo ele me proporcionou tudo isso. Então hoje eu faço parte de um projeto que se chama Projeto Raab e eu dou auxílio às mulheres que sofreram qualquer tipo de trauma, seja ele emocional, seja ele físico, psicológico, e eu falo para elas que elas podem ter uma nova vida. Quando eu acordo pela manhã, eu sinto feliz porque eu sei que Ele está ali comigo, porque Ele me deu o fôlego dele para acordar. Então Ele é um motivo, minha razão de viver. Com a roupa só do corpo, Deus eu vim para confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida,
busco as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. A Santa Ceia é a cerimônia mais importante do cristianismo, pois é a participação física de Jesus para fortalecer sua igreja. Disse Jesus: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É na Santa Ceia que renovamos os nossos votos com Deus de o seguir, honrar e obedecer. Na Santa Ceia, os oprimidos são libertos, os enfermos são curados, os afastados se reencontram e todos recebem a vida que vem de Deus. Pois ele afirma: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Portanto, se é isso que você deseja, esteja conosco neste domingo, na Santa Ceia do Senhor, às 6 horas, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Olha, a Santa Ceia foi feita em família. Jesus, o Filho do Altíssimo Deus, e todos os seus discípulos. Então, a Santa Ceia que nós vamos ter neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta, essa Santa Ceia é para justamente abençoar as famílias, abençoar os casais, abençoar os filhos, os pais, enfim. Essa Santa Ceia promete ser diferente. Você é o nosso convidado para estar conosco neste domingo participando da Santa Ceia. Agora nós vamos assistir um testemunho também extraordinário, fantástico, porque fala de uma mulher que gemeu, como todas as pessoas têm, quando vêm para Jesus, estão gemendo. Mas essa gemeu diferente. Eu quero que você sinta o que ela passou durante o período antes de conhecer o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Vamos assistir. Meu nome é Dábila, tenho 25 anos e a minha infância foi muito conturbada por conta de eu ver muitas brigas do meu pai com a minha mãe, por conta que ele era viciado em bebida, viciado em jogos. E uma amiga me convidou, me chamou para ir num terreiro. No começo, eu ia só para me familiarizar. Mas depois eu fui querendo como algo particular meu mesmo. Eu já estava gostando do que eles faziam, eu já queria estar dentro, para saber como que era. Então eu comecei a estudar, a falar em outras palavras, que era o urubá, na época a língua que eles utilizam africana. Eu comecei a aprender a fazer os feitiços, aí a fazer trabalhos nas matas virgens, nas cachoeiras, E tinha até rituais que eu tive que aprender a fazer, que eu tive que manter relações sexuais com os encostos, porque era algo que era necessário para que o trabalho que fosse feito desse certo. Eu queria seguir carreira, profissão como mãe de santo, então me ofereceram um emprego. O pai de santo, ele tinha um barzinho, Ele falou: olha, como você não tem dinheiro, seus pais não vão te ajudar para você poder pagar a sua raspagem, que na época era na faixa de 2.500 a 3.000, então você trabalha aqui pra gente e você vai juntando dinheiro e você paga a sua raspagem. E eu fiz isso. E assim, esse ritual, por exemplo, a pessoa ela tem 90 dias para ela raspar a cabeça, para ela se entregar. Se ela não raspar, eles dizem que acontece só desgraça na vida da pessoa, porque a pessoa se prometeu. Eu tinha um vazio, eu tentava usar drogas para preencher o vazio também, eu chorava, eu não estava bem
Então eu comecei a fumar maconha o dia todo, era um beck atrás do outro. Quando foi à noite a gente foi para um bairro, né, lá da minha cidade novo. Aí eu fui cheirar, como eu já tinha usado muita droga e misturei as drogas, aquilo me fez mal. Aí eu comecei a passar mal no meio da rua. E eu comecei a passar mal, a cair, a minha língua começou a ir para fora. Se não fosse uma mulher que estava na rua com o portão aberto, que ela viu que eu comecei a passar mal, e as minhas amigas não sabiam o que fazer, elas começavam, me ajuda, e eu passando mal. E eu comecei a pensar muito em Deus nessa hora, porque você tá morrendo, você pensa em Deus, não adianta. Você pode ser ateu, você pode ser o que for, na hora que você tá morrendo, o seu pensamento vai em Deus. E agora? Aí foi a hora que eu comecei a orar e falar, dentro de mim, assim, não falando, mas nos meus pensamentos eu falei, meu Deus, me livra dessa. Me livra dessa, eu largo tudo, eu vou procurar uma igreja, eu vou fazer alguma coisa, eu prometo que eu largo tudo, mas me dá uma chance de viver, porque eu não quero morrer agora. E eu sempre fui uma pessoa muito de palavra. Eu tinha prometido para Deus que se Ele me livrasse daquilo, eu ia largar tudo. E foi o que eu fiz. No outro dia, numa terça-feira, eu falei, vou procurar uma igreja. E a única igreja que estava aberta nesse dia era a Universal. Aí o pastor sentou comigo, aí eu contei tudo pra ele, que eu tinha um vazio muito grande, que eu tava usando droga, que eu quase morri. E ele falou, eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo, Deus ele vai te ajudar. Quando eu cheguei na igreja que eu via, tipo, aquele mesmo espírito, só que de uma forma diferente na igreja, eu fiquei com muito medo. Porque ali ele falava tudo que ele fazia por detrás, né, daquela máscara, daquela maquiagem. Logo depois, né, que sempre quando termina a oração forte, o pastor chamou lá na frente as pessoas para buscarem o Espírito Santo. E eu fui, eu lembro até hoje, todo mundo fechando o olho, falando com tal de Espírito Santo, e eu com o olho aberto. E aquilo, eu via que era algo sincero, né, que a pessoa estava buscando ali, que às vezes ela sorria, tinha pessoas que choravam. E eu falava, será que se eu fechar o meu olho, e eu não sabia orar, nunca tinha orado na minha vida, e eu tentei fechar o olho, né, e tentei falar com Deus. E no começo você fica muito com vergonha, né, porque você não sabe o que eu vou falar para Deus, que eu sou pecadora, que eu me arrependia. Eu fui entendendo que a oração via de dentro, porque a coisa mais difícil é a pessoa, ela falar o que ela sente por dentro, que ela tá triste, que ela não tá feliz, que tá tudo acabado, que ela acha que pra ela não tem mais jeito. E era realmente isso que eu sentia. E eu sabia que pra mim poder me manter firme naquela fé, só se eu tivesse o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia me manter. Eu ia ficar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois eu ia sair. Eu vi muitas vezes o bispo relatando, né? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela nunca mais sai da rocha. Porque o Espírito Santo, ela mantém ela ali. Então eu tinha uma sede dentro de mim. E Deus, ele viu isso dentro de mim. Ele viu que não era superficial, não era que eu queria por oba-oba. E eu lembro, né, que Deus, ele numa reunião de quarta-feira, eu falei, hoje é o dia, né? Aí eu sentei lá na frente, prestei atenção, né? Peguei para mim toda aquela pregação que o bispo fez, e na hora da busca do Espírito Santo, eu comecei a me esvaziar de mim, falar o quanto eu precisava do Espírito Santo, o quanto ele era importante para mim. E naquele momento, né, que eu estava falando, me esvaziando de mim mesmo, falando aquilo que eu sentia, aí foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E conforme eu ia falando, né, eu via quando o pastor orando lá, eu via como nas palavras dele como se fosse Deus falando comigo. E aquilo é algo maravilhoso, porque você começa a ver que você é importante para Deus. Que Deus, ele pode transformar a sua vida, mudar tudo. E aí foi quando eu tive, né, minha primeira experiência com Deus. E eu falei, eu quero isso pra minha vida toda. Eu não quero mais me sentir vazia.
a vontade que você tenha de não sair mais dali. Tudo mudou, a forma, a visão, dentro de casa. Aí eu comecei a lutar, né, pela minha família. Então hoje eu tenho paz na minha casa. Hoje, com 25 anos, tem 1 ano e pouco que eu sou casada, né? Deus me deu um esposo maravilhoso. Hoje eu sou feliz. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Tudo... encontrei uma profissão, eu trabalhava para os outros. Hoje eu abri a minha visão, comecei a trabalhar com uma coisa que eu nunca achei que ia trabalhar. Sem o Espírito Santo, eu não seria nada. Sem o Espírito Santo, eu acho que eu não estaria viva. Sem o Espírito Santo, eu não teria encontrado a felicidade. Sem o Espírito Santo, eu não ia encontrar um talento, uma profissão que eu pudesse desenvolver. Sem o Espírito Santo, eu não ia ser feliz sentimentalmente, familiarmente. Quando eu levanto de manhã, que eu oro a Deus, eu sei que pode vir a luta que for, eu vou vencer, porque o Espírito Santo está comigo. Filho, se você se entregar pra mim de todo o teu coração, eu te levarei a um lugar, o santo lugar. Porque meu Pai te amou como ninguém e me enviou na cruz por você. Todo o castigo que te traz a paz estava sobre mim. Porque Ele te amou como ninguém. Foi por você, filho, foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Suas dores estavam sobre mim. O cálice amargo, nova aliança eterna, alto preço que pagou, a história que mudou. Porque Ele te amou como ninguém. Foi por você, foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Porque meu Pai te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você, filho. Escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Solidão, vazio e suas dores estavam sobre mim. O cálice amargo, nova aliança eterna, alto preço que pagou, a história que mudou. Porque meu Pai te amou como ninguém. Foi por você, filho, foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar.
Meu nome é Caio Prado, eu tenho 38 anos. Eu tive contato com a Umbanda. Minha família frequentava a religião umbandista e esse foi o meu primeiro contato com religião. Até uma determinada idade a gente frequentou esses lugares e eu achava tudo muito fantasioso, né? Por conta das músicas, das roupas. Também frequentava a igreja católica, o que é muito comum em muitas famílias brasileiras que não são cristãs, têm contato com várias religiões, não tem uma fé definida. Eu nunca ouvi falar de Deus. O foco era sempre a religião, era o local, eram as cerimônias, eram os protocolos. Não havia uma busca espiritual. Eu tinha um irmão que era muito próximo de mim, pela diferença de idade do meu pai. Eu elegi ele como um segundo pai, né? Ele era até a pessoa mais importante da minha vida, até mais do que meu pai. Meu pai era um excelente exemplo, sempre foi. Ele faleceu de forma repentina, teve um infarto, então não havia uma preparação. Alguém que está doente, a gente acha que a pessoa vai morrer, a gente se prepara para aquele momento. Não, eu falei com ele no telefone num dia, no outro dia minha irmã foi até mim, onde eu estava estudando, e me deu a notícia. Eu sempre fui frio com relação à morte, doenças, mas a morte dele me afetou demais. Mas eu não chorei, eu não manifestei nada, eu me fechei, fiquei um tempo em depressão. Um ano depois também aconteceu a morte do meu pai, que depois da morte a gente para analisar e eu fui percebendo o tamanho da importância que ele teve na minha vida, mesmo sem muitas palavras, o exemplo dele foi muito forte. Eu coloquei uma pá de cal sobre esse assunto de religião, de busca, de Deus, uma inquietação que eu sempre tive naquele momento. Eu coloquei dentro de mim uma certeza de que Deus não existia. Deus para mim era uma criação do homem para manipulação das pessoas, manipulação das massas. Na minha cabeça, o entendimento, a gente surgia de uma reação química, né? E no final da nossa vida a gente virava adubo. Se decompunha e não ficava nada. Eu era assim, eu me achava autossuficiente, não precisava de nada, né? Até que em 2008 para 2009, eu conheci uma pessoa que, para mim, aquela seria a minha esposa pro resto da minha vida. E coloquei toda a minha força ali, todas as expectativas. E depois de pouco tempo, eu comecei a ter problemas. Brigas, discussões, desentendimento, plantou esse sentimento de que realmente em algum momento ia acabar, eu não ia conseguir com a força do meu braço segurar aquele relacionamento que para mim era tão importante. Em determinada altura, de 2016 para 2017, ela chegou até mim e disse que a gente iria separar, que ela ia embora. E eu já tinha passado por depressão antes, depois da morte do meu irmão, eu tinha passado por um período de depressão. Quando as cortinas se fechavam e eu nos bastidores, eu apenas me entristecia cada vez mais. Chorava e não via uma solução, nada acontecia de bom, só mais notícias ruins, coisas ruins acontecendo. E aí eu fui até a minha irmã, que já era da igreja, e depois eu até fiquei sabendo que ela fez um propósito. Ela comprou uma Bíblia comemorativa da inauguração do templo, durante um período de jejum de Daniel, e ela falou, essa Bíblia vai ser do meu irmão, cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, antes de tudo isso acontecer. E ela orava e fazia os propósitos. Tive a vontade de vir até a Universal. E foi o que eu fiz, eu vim até o templo, e já naquele momento algo mudou. Eu já comecei a me sentir diferente. E aos poucos eu passei a frequentar outras reuniões, fui sendo ensinado sobre a importância da nossa comunhão com Deus, da importância de Deus, da importância da vida espiritual, da nossa entrega, da nossa obediência. Eu acho que eu me encontrei tanto aqui, tão rápido, por conta de como Deus é tratado aqui. A reverência com Deus, a forma de que a palavra é passada e a busca do Espírito Santo, aquilo que foi ensinado, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Espírito Santo. Deus até eu tinha ouvido falar, mas Espírito Santo jamais. Imaginar que havia
um espírito de Deus que podia habitar dentro da gente. Rapidamente eu entendi que a falta de Deus na minha vida me trouxe até aquele momento e que eu precisava remir o tempo. Eu queria muito rápido buscar aquilo que eu não tinha buscado durante muitos anos. Mostrei para ele, é uma decisão, eu decidi deixar todo aquele Caio cheio de problemas, que tinha chegado até aquele momento por conta do orgulho, por conta de se achar melhor que os outros, superior. Eu tinha deixado tudo aquilo para trás e eu queria que Deus passasse a reger a minha vida. E aí, numa reunião de quarta-feira, exatamente um mês depois que eu tinha me batizado nas águas, em 31 de dezembro de 2017, disse para Deus, né, eu estou pronto para te receber, estou pronto para ter esse encontro com o Senhor. É isso que eu quero e eu sei que isso vai mudar completamente a minha vida. E eu fui premiado. Aquele momento foi muito especial, porque durante anos eu tinha passado acreditando que Deus não existia, que não existia nada além e acima da nossa vida. E naquele momento eu tive a certeza do contrário. Eu tive um meu encontro com Deus. Naquele momento eu conheci a verdadeira alegria, a paz, a felicidade, num nível que eu nem imaginava que podia acontecer. Hoje eu me sinto completamente feliz, eu vejo isso no meu dia a dia, porque problemas há em todas as áreas, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então as pessoas que estão à minha volta, que não têm esse entendimento, que não conhecem a Deus como eu conheço, numa mesma situação, ela tem uma outra reação. E fico feliz por eu ter passado pelo problema que eu passei, que me desarmou e me fez chegar a Deus, e principalmente chegar a Deus em um lugar que eu achava, se eu acreditava que Deus não existia, eu tinha certeza de que Deus não estava na Igreja Universal, porque eu achava que aqui era um lugar que levava as pessoas a algo ruim, que eles queriam apenas o próprio crescimento, o desenvolvimento, não tinham nenhum intuito de ajudar as pessoas. Eu vim conhecer a Deus aqui. Deus hoje é tudo, né? Deus vem em primeiro lugar, em tudo na minha vida. Tudo eu consagro a Deus e eu sei que Ele está presente em todas as áreas, em todos os aspectos da minha vida. Eu não trocaria Deus por nada que se colocasse como atraente na minha vida, como algo que fosse me dar uma felicidade aparente maior do que Deus. Se eu estiver na melhor condição de todas, financeiramente, economicamente, ou na pior, não importa onde eu esteja, o que eu esteja comendo, com quem eu esteja, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Muitos são os motivos que levam as pessoas à depressão. Ela vem sorrateira, começa com uma frustração, um sonho e objetivo não realizado, o término de um relacionamento, a perda de um familiar. Esses e outros motivos levam à depressão. Se você está com depressão, esteja ela no início ou avançada, está gastando tempo e dinheiro com medicamentos, pensa que o suicídio é a única alternativa para o fim desse sofrimento, você precisa conhecer um tratamento diferenciado. Em menos de 3 minutos, pela sua fé, você ficará livre, sem uso de medicamentos. É gratuito. Não sinto falta do remédio, graças a Deus. O diabo não coloca mais nada na minha mente. Foi um alívio tão grande, eu pedi tanto a Deus que tirasse essa angústia, porque eu só tinha vontade de chorar, de gritar. Você não está sozinho. Procure ajuda. Sexta-feira, tratamento especial para a cura da depressão. 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão ou em uma Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel.
pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra. Ó meu Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós entramos na Tua presença neste momento. Nós elevamos os nossos pensamentos na Tua palavra. Automaticamente encontramos-nos diante da Tua face. Porque a Tua palavra, meu Pai, a Tua palavra se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu peço que neste momento, esta palavra de honra, esta palavra, a palavra do Senhor, venha se cumprir na vida dessa criatura que me ouve neste instante e que se encontra abatida, que se encontra afogada em problemas, em dificuldades, em tormentos. Essa criatura que se encontra amassada, pisada por este mundo e que está buscando uma ajuda, está buscando uma palavra, está buscando uma ideia, está buscando um alívio. Então eu te peço, meu Senhor, que neste instante, enquanto nós estamos falando contigo, venha operar essa palavra, venha materializar essa palavra, essa promessa tua na vida dessa criatura, para que então ela veja que o Senhor continua o mesmo, que o Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente e fará sempre no futuro, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Criador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E o que o Senhor fez na vida deles, o Senhor faz na vida de qualquer pessoa que te invoca com sinceridade. Então eu te peço que neste momento, meu Pai, venha ao encontro da necessidade dessa criatura que assiste essa programação e que está gemendo. Eu te peço em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, e todos que creem digam amém. E graças a Deus. Isolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias, me perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava, não imaginava. Provavelmente você seja uma dessas pessoas, essa canção esteja de acordo com o seu perfil. Você não imagina a grandeza de Deus, não imagine o seu poder imensurável, infinito. E para Ele não existe caso perdido, não existe caso perdido, não existe impossível para Ele. Mas você tem que invocá-lo, obviamente, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, e Ele com certeza vai fazer a dele na sua vida. Porque é assim, com Deus é assim, você corresponde, você dá a Ele a sua vida e Ele te dá uma vida nova. Ele não vai devolver a mesma vida, não. Ele vai te dar uma vida nova. E é isso que Ele promete para você, para todos nós, que entrega de corpo, alma e espírito. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta no horário de Brasília, 9 horas da manhã, pelo Facebook, e também depois pelo YouTube.
e pela rádio também, e pelo canal 21 e todos os canais na mídia da Igreja Universal do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Não imaginava o poder que tem uma oração, não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de uma luz quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida.